Nem toda oportunidade é para o seu dinheiro e nem toda oportunidade você precisa correr para aproveitar. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo reinaugural aqui do canal. Fazia um tempinho que eu não produzia conteúdos para cá. Quero até agradecer quem se manteve durante esse período assistindo os vídeos, comentando. Mas para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Larissa Jacomasso, eu sou consultora de investimentos, especialista nessa área. E o objetivo aqui do canal é conseguir abordar de forma um pouco mais profunda conteúdos financeiros, econômicos e de investimentos e sempre trazer insights que sejam capazes de enriquecer você. No início do vídeo eu falei que nem toda oportunidade é para o seu dinheiro, que você não precisa aproveitar todas essas oportunidades que aparecem. Mas de quais oportunidades que eu estou me referindo? Bom, no mês de junho e no mês de julho, a gente continua vendo isso, houve uma disparada muito grande, muito sensível nas rentabilidades dos títulos do Tesouro Direto, principalmente Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, com muita gente falando até que não se via rentabilidades desse patamar nos títulos relacionados à inflação desde a era Dilma. E isso não foi só uma manchete para chamar a atenção, isso realmente é verdade. No Tesouro IPCA, a gente chegou a rentabilidades superiores a 8% mais inflação, e nos pré-fixados, rentabilidades ali que ultrapassaram 15% ao ano. Realmente é uma rentabilidade extremamente alta. Mas por que isso está acontecendo? É uma combinação de fatores que ocasionou essa rentabilidade, esse boom na rentabilidade desses títulos, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui. O primeiro fator que ocasionou esse boom nas rentabilidades dos pré-fixados, dos IPCAs, é a nossa expectativa de Selic, que não está caindo como era previsto no começo do ano. No início de 2026, era esperado que lá em dezembro desse ano, a taxa Selic aqui no Brasil estivesse em mais ou menos 11, 12% ao ano. Acontece que essa expectativa já subiu bastante e hoje ela está fixada em 14%, mas alguns especialistas já falam que vai chegar mais do que isso. Acontece que uma coisa é ligada à outra. E por que essa expectativa de Selic está tão elevada? Principalmente por conta de pressão inflacionária. Outra coisa que a gente viu agora em 2026 foi o conflito entre Estados Unidos e Irã, que afetou bruscamente a disponibilidade de petróleo no mercado, que, consequentemente, afeta o preço dos combustíveis. No Brasil, a gente é muito dependente do transporte rodoviário, que precisa de combustível, e se o combustível está mais caro, todos os fretes ficam mais caros e, consequentemente, tudo tende a aumentar. Tanto que a gente tem visto um boom muito grande na inflação de alimentos. Além de inflação e Selic, que andam bem juntas nisso, a gente tem mais dois motivos que dá para listar aqui com tranquilidade. O primeiro deles é a percepção de um risco global. A gente acabou de sair desse conflito entre Estados Unidos e Irã, ainda não se tem uma definição correta, mas quando o cenário de risco no mundo, existe essa percepção maior de risco, o que grandes investidores tendem a fazer? Eles retiram o dinheiro deles, retiram os investimentos deles de investimentos mais arriscados, migrando para investimentos mais seguros. E isso é outro fator que faz com que essas rentabilidades aumentem. Mas além disso, aqui no Brasil, a gente tem um fator bem nosso mesmo do brasileiro, que é o risco fiscal. O que é isso? Aquele risco, aquele medo do governo não conseguir equilibrar as próprias contas, gastar mais do que ganha. Por conta desse risco fiscal aqui no Brasil, a percepção de risco para investimentos no Brasil também acaba subindo e, para compensar, é necessário uma rentabilidade maior para que compense os investidores deixarem o seu dinheiro ali. Todos esses fatores juntos colaboraram para que a gente visse e continuasse vendo esse boom nas rentabilidades dos títulos relacionados ao Tesouro Direto. Nem tudo são flores. De um lado, a gente tem uma rentabilidade muito boa, muito atrativa para o investidor, só que isso é para compensar um risco da outra ponta, um risco macroeconômico, que significa que o cenário econômico aqui dentro não vai tão bem. Quem não consegue ter essa visão mais ampla sobre a situação, sobre tudo isso que está acontecendo, acaba olhando para a rentabilidade e pensando: nossa, é uma baita oportunidade, preciso aproveitar, preciso colocar o meu dinheiro ali. Só que isso é para compensar esses riscos que a gente acabou de falar. Só que esse vídeo vai ser justamente para esclarecer isso, para que você tenha essa clareza de: faz sentido para mim, é uma oportunidade para mim ou não? É melhor investir e guardar meu dinheiro de outra linha. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Antes de ir direto ao ponto desse vídeo, eu preciso explicar para vocês um conceito importantíssimo, que é a marcação ao mercado. A marcação ao mercado é algo que acontece nos títulos do Tesouro Direto e, basicamente, é o preço daquele investimento, daquele título, se você fizer a venda hoje, se você fizer a venda antecipada.
Vou explicar com exemplos aqui, com números para você, para ficar bem prático de aplicar no teu dia a dia. Títulos pré-fixados e IPCAs normalmente possuem prazos de vencimento um pouquinho maiores. Tesouro pré-fixado, por exemplo, o prazo mais curto para você investir é 2029. Se você investir hoje no Tesouro Pré-Fixado 2029, você vai conseguir uma taxa fixa de aproximadamente 14,5%, 14,5%. Se você manter esse investimento até a data de vencimento, até janeiro de 2029, você vai receber exatamente a rentabilidade contratada, exatamente 14,5%. Agora, se você optar por fazer esse resgate antecipado, fazer essa venda antecipada, você pode sofrer com a marcação a mercado. Na marcação a mercado, você vai fazer a venda desse título pela taxa negociada no dia e não pela taxa que você contratou na hora que você fez o investimento. Ter esse entendimento é fundamental para entender se faz sentido para você ou não. A gente já vai falar também sobre isso. Entendido isso, então agora vamos realmente falar para quem que vai fazer sentido aproveitar uma oportunidade dessas e para quem não vai fazer sentido. Vamos começar com quem não faz sentido aproveitar essas oportunidades, correr pegar essas rentabilidades mais altas. Como eu já falei aqui para vocês, a gente precisa colocar numa balança a questão de risco envolvido, de todo o cenário econômico e os prazos por conta da marcação no mercado. Para quem que não vai fazer sentido aproveitar essas rentabilidades tão altas dos títulos pré-fixados? Primeiro de tudo, para quem não tem reserva financeira. Reserva financeira é aquele dinheiro que você vai ter guardado em uma aplicação simples e que permite resgate a qualquer momento. Como os títulos do Tesouro Direto passam por essa questão da marcação a mercado, pode ser tranquilamente que no momento que você precise fazer o resgate para cumprir com essa emergência, o teu dinheiro esteja desvalorizado. E aí você vai acabar perdendo dinheiro. Então, se você não tem reserva financeira, você não tem que querer aproveitar essas oportunidades, aproveitar essas rentabilidades altas. Agora, outra pessoa que também não deve correr para os pré-fixados nesse momento é justamente quem só está olhando para a rentabilidade, quem só está querendo fixar aquele retorno alto sem antes entender todos esses riscos por trás desse investimento. E puxando nisso já, outra pessoa que não deve aproveitar isso agora é quem tem um horizonte de investimento de curto prazo. Então, se você está se planejando para usar esse dinheiro no curto prazo, para fazer uma viagem, para fazer uma reforma, para fazer alguma compra ou até mesmo a tua reserva, você não deve investir nesses pré-fixados ou nos tesouros IPCAs por conta da marcação a mercado. De forma bem resumida, os títulos do pré-fixado, os títulos do IPCA, eles são bem interessantes para quem consegue manter até o vencimento. Se não é o teu caso, se você tem um horizonte de investimento de curto prazo, eles não vão fazer sentido. E por fim, a última pessoa que não deve aproveitar essas oportunidades é quem não tem uma reserva de oportunidade para essas situações e precisaria tirar o dinheiro de um investimento bom, que está pagando bem, que está funcionando para a estratégia dela, para colocar num pré-fixado. Se você não tem essa reserva de oportunidade, precisaria tirar de um lugar interessante para colocar em outro, também não faz sentido para você. Mas então, para quem que faz sentido essas oportunidades do momento? Essas oportunidades atuais, elas vão fazer sentido, primeiro, para quem já tem uma carteira mais estruturada. Estruturada como? Com uma certa diversificação lá dentro, já tem reserva financeira montada, já tem reserva de oportunidade, investimentos em renda fixa, diversificação em indexadores de renda fixa, entre instituições, renda variável já está dando os primeiros passos ali. Nessas situações, Tesouro Pré-Fixado, Tesouro IPCA entra para conseguir melhorar ainda mais a estrutura, trazer ainda mais proteções para essa carteira que já está muito bem estruturada. E já puxando isso, a segunda pessoa que pode aproveitar essas oportunidades é quem tem reserva de oportunidade para isso. Alguém que não vai precisar mexer na sua reserva financeira para isso, alguém que não vai precisar tirar de um investimento bom para colocar num tesouro direto nesse momento. Alguém que tem uma reserva de oportunidade guardada, esperando essas oportunidades surgirem, para daí sim estar atuando e daí sim pegando essas rentabilidades mais elevadas. E por fim, quem pode e deve aproveitar essas oportunidades é quem pode manter esse dinheiro até o vencimento. Quem pode manter esse dinheiro investido até o vencimento. Se você precisa resgatar antes, esses investimentos, Tesouro Pré, Tesouro IPCA, não fazem sentido. Agora, se esses prazos de vencimento de médio e longo prazo fazem sentido para o seu planejamento, para a sua estratégia, daí sim é uma maravilha para você investir. Resumindo, as taxas atuais dos tesouros pré-fixados e dos tesouros IPCA são muito atrativas, mas nem toda oportunidade é para o seu dinheiro.
Você não pode investir sem antes entender os fundamentos daquele investimento, sem antes entender os riscos econômicos investidos e sem antes ter uma carteira estruturada que sustente esse investimento novo que você vai estar fazendo, que permita que você prenda esse dinheiro por um prazo maior. Se a sua resposta for sim para as perguntas adequadas, aproveita mesmo, porque isso tem capacidade de dobrar o teu patrimônio. Agora, se as respostas forem não, talvez você precise dar um passo para trás, reestruturar a tua carteira para depois sim, quando outra oportunidade dessa aí surgir, você conseguir estar alocando teu dinheiro nisso. Não se deixe levar por notícias que mostram que o Tesouro IPCA nunca pagou tanto como na era Dilma, ou conselhos de conhecidos que falam que você precisa investir e aproveitar essas oportunidades sem antes entender o todo da tua carteira. Talvez agora seja o momento de reestruturar os teus investimentos, criar uma reserva financeira, criar uma diversificação inicial para depois sim ter espaço para conseguir realmente aproveitar essas oportunidades. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e agora eu quero ver as perguntas de vocês aqui nos comentários. Você já investe no Tesouro Prefixado e no Tesouro IPCA? Você pode aproveitar essa oportunidade ou vai deixar mais para frente?